Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu defendo a ideia de que riqueza de verdade vai muito além do quanto dinheiro a pessoa tem. Alguém rico de verdade também tem dinheiro, mas tem principalmente tempo de qualidade, liberdade, saúde e bons relacionamentos. Existem pessoas tão, mas tão pobres que o único que elas têm é dinheiro. Porém, essa discussão fica para um outro dia. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um conceito e uma atitude que vai mudar completamente a vida financeira de vocês. Entendendo esse conceito, a sua chance de prosperar financeiramente falando aumenta muito. Sem entender esse conceito, você praticamente não tem chance. Chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um conceito que eu aprendi no livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, Rich Dad, Poor Dad em inglês. Nesse livro, Robert Kiyosaki ele ensina uma visão sobre o fluxo de caixa da nossa vida que faz total diferença nos nossos resultados de longo prazo. Eu realmente indico que todos vocês leiam esse livro, mas uma coisa que eu não indico é que vocês acompanhem o que o autor do livro tem a dizer nos últimos anos. Infelizmente, Robert Kiyosaki ele adotou uma postura de ficar falando sobre a próxima grande crise, o próximo grande colapso da economia global. Ele vive tentando achar justificativas para que esse colapso aconteça e, obviamente, ele te vende o curso ensinando como se proteger desse colapso. Então, além de serem informações que não te ajudam a investir por longo prazo, elas estão lotadas de conflitos de interesse. Porém, como eu disse, o seu livro, Pai Rico, Pai Pobre, é um dos melhores que existem sobre finanças pessoais. E a gente vai focar na parte boa que ele tem a nos ensinar. E um dos maiores ensinamentos desse pequeno livro é a importância que o fluxo de caixa tem na vida de qualquer pessoa. A partir do momento que você entende o que é o fluxo de caixa e você faz ele trabalhar ao seu favor e não contra você, você está muito mais próximo dessa prosperidade financeira que todos nós desejamos atingir. Para vocês entenderem, fluxo de caixa nada mais é do que todo o dinheiro que entra na nossa conta todos os meses. Parece muito simples, não é? Afinal, você trabalha, você ganha um salário por esse trabalho e esse salário é o fluxo de caixa, é o que entra na sua conta todos os meses. E sim, esse conceito é simples, muito simples, principalmente quando a gente está falando de pessoas com mentalidade pobre ou numa situação pobre financeiramente falando. E se você ouviu sobre o fluxo de caixa e automaticamente pensou o meu salário, você infelizmente ainda está com essa mentalidade que eu quero mudar nesse vídeo. Durante os próximos minutos eu vou te trazer esse conceito, essa atitude que com certeza absoluta vai mudar a sua vida financeira para o longo prazo. Não vai ser um milagre que vai te deixar rico da noite para o dia ou algo que vai triplicar os seus resultados ou o seu salário para o mês que vem. Eu não tô aqui para vender milagre para nenhum de vocês. Eu tô aqui para trazer conceitos sérios, conceitos sólidos que realmente ajudam vocês para o longo prazo com responsabilidade. Mas antes eu quero explicar para vocês brevemente alguns documentos financeiros que podem parecer complicados, mas são extremamente simples uma vez que você entende o que eles nos mostram e algumas coisas que estão dentro desses documentos são importantíssimos para a gente entender e aplicar esse conceito do vídeo. Esses documentos são conhecidos como demonstrações financeiras e eles mostram o que aconteceu em determinado período ou em uma determinada data, tanto para uma empresa quanto para uma pessoa. Como nesse vídeo a gente está falando sobre finanças pessoais, eu vou deixar de lado um pouco o lado corporativo, o lado de empresas, balanços de empresas, e vou focar mais no lado pessoal, o balanço de uma pessoa física, um exemplo que a gente vai usar aqui durante esse vídeo. E o primeiro desses três documentos é conhecido como demonstração do resultado do exercício, em português, o famoso DRE, em inglês a gente conhece como Income Statement. Esse documento ele mostra todas as receitas, tudo que entrou durante um período, digamos durante um mês desse indivíduo e todas as despesas que ele teve durante esse mês. E no final a gente tem um saldo positivo, que seria um lucro, ou um saldo negativo, que seria um prejuízo. E os pontos mais importantes para o nosso conceito desse vídeo são as receitas e as despesas, o que entra e o que sai todos os meses. Para você ter uma ideia, digamos que nesse nosso exemplo a pessoa recebeu 10 mil reais de salário no mês, gastou 2 mil com aluguel, 1.000 com plano de saúde, mais 1.000 com alimentação, mais 2 mil com outros gastos, enfim, ela foi gastando e chegou no final do mês com um gasto de 9 mil, sendo que a receita que entrou foi 10 mil. Então o lucro, entre aspas, no final do mês para essa pessoa foi de 1.000 reais. Esse é o Income Statement, esse é a demonstração de resultados do exercício de uma pessoa. O segundo documento é conhecido como balanço patrimonial,
ou em inglês balance sheet. Esse balanço patrimonial mostra todos os ativos e passivos que a pessoa tem. Então, as casas, os carros, e são justamente esses ativos e passivos talvez os pontos mais importantes para o nosso conceito desse vídeo. Dentro desse documento, o balanço patrimonial, digamos que a pessoa tem uma casa avaliada em R$200 mil, um carro que vale R$25 mil, se bem que hoje carros valem muito mais no Brasil. A pessoa pode também ter alguma dívida no cartão de crédito, algum empréstimo com o banco, algum financiamento. E aí ela pode ter ativos como investimentos, uma conta, alguns fundos imobiliários, ações e ETFs no exterior. Tudo isso vai dentro do balanço patrimonial da pessoa. O terceiro documento é conhecido como demonstração de fluxo de caixa, ou em inglês Statement of Cash Flows. Esse documento mostra todas as entradas e saídas de dinheiro na conta daquela pessoa ou empresa em determinado período. E aí a gente tem no final desse período se o fluxo de caixa foi positivo, ou seja, entrou mais do que saiu, ou negativo, ou seja, saiu mais do que entrou. E um ótimo exemplo para uma pessoa física como nós seria: comecei o mês com R$1.000 na conta, entrou 2.500 de um salário, 500 de uma renda extra que você tem, você pagou 1.200 no seu cartão de crédito, mais 1.000 de aluguel, enfim, você vai subtraindo o que saiu e somando o que entrou, e você chega ao final do mês com um fluxo de caixa positivo ou negativo. E o fluxo de caixa é muito similar à demonstração do resultado do exercício, que foi o primeiro documento que a gente falou, porém a grande diferença é que no primeiro, na DRE, a gente leva em consideração também entradas e saídas que não envolvem caixa, que são apenas entradas e saídas contábeis, como depreciação e amortização. É um conceito um pouco mais avançado que é muito mais aplicável em balanços de empresas e não de pessoa física, então a gente vai deixar esse assunto para um próximo vídeo. Agora o que eu quero focar mesmo são nos principais pontos desses 3 documentos que vão ajudar a gente a construir esse conceito tão importante para chegar no sucesso financeiro. Pois bem, o primeiro desses 5 pontos importantíssimos desses documentos que eu acabei de comentar está lá na DRE, no primeiro que eu falei, que são as receitas, tudo que entra no nosso caixa durante esse período. E o principal segredo para começar a construir esse conceito é a gente ter uma receita cada vez maior mês após mês. Como a gente pode fazer isso? Ganhando um aumento, pedindo uma promoção, trocando de emprego para um emprego que você ganha mais, buscando uma renda extra, uma segunda fonte de renda, e principalmente buscando rendas passivas. E aqui que está um grande segredo para esse conceito que eu quero trazer para vocês, mas já a gente vai entender melhor sobre ele. O segundo conceito são as despesas, também dentro do DRE. As despesas é tudo aquilo que sai, tudo aquilo que a gente gasta o nosso dinheiro com. E o objetivo aqui não é necessariamente reduzir as despesas, mas sim gastar com coisas que fazem mais sentido para a nossa vida e para os nossos projetos futuros. Dentre elas são as despesas obrigatórias que a gente tem, com moradia, com seguro-saúde, com alimentação, as despesas que nos trazem realmente felicidade, não aquelas que a gente tem para impressionar os outros ou só para se comparar com outra pessoa, e sim aquelas coisas que realmente te fazem felizes. E por último, despesas onde a gente compra ativos. E aqui que está um ponto importantíssimo. Grande parte das pessoas tem muitas despesas com passivos e não com ativos. E essa chavinha que a gente tem que mudar. E é justamente sobre eles que a gente vai falar agora. Os 2 próximos pontos que estão no balanço patrimonial, os ativos e os passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso mês após mês. São coisas que aumentam o seu fluxo de caixa. E alguns exemplos, muitos de vocês conhecem: investimentos, quando você compra uma ação, quando você compra uma renda fixa, um REIT, um fundo imobiliário, um ETF no Brasil ou no exterior. A tendência é que esse ativo coloque dinheiro no seu bolso de forma passiva ao longo dos meses e anos. Outro ativo que existe, que talvez não é dado tanta importância, porém é muito importante, é o nosso conhecimento. O nosso conhecimento permite que a gente ganhe promoções, que a gente aumente o nosso salário, que a gente cobre mais pelo nosso serviço. Então não negligenciem investimentos em conhecimento, pois eles colocarão mais dinheiro no seu bolso no futuro. Dependendo da profissão que você tem, um ativo é um equipamento que você compra que faz você ser mais eficiente no seu trabalho, que te permite cobrar mais pela sua hora, ou então um curso, uma pós-graduação, uma especialização que te permite tomar melhores decisões, e essas melhores decisões vão aumentar o seu fluxo de caixa no futuro. Enfim, tudo aquilo que tem o potencial de aumentar a sua renda e as suas receitas ao longo dos meses. Por outro lado, os passivos são justamente o contrário dos ativos. Os ativos colocam dinheiro no seu bolso todos os meses e os passivos tiram dinheiro do seu bolso todos os meses. E alguns ótimos exemplos para vocês terem ideia. Um carro é um grande passivo. Você gasta com estacionamento, com manutenção, com gasolina, com impostos, com seguro. Ele suga dinheiro do seu bolso todos os meses. Dívidas que você tem no cartão de crédito, com o banco, que você paga juros todos os meses, também são passivos. Financiamentos do seu automóvel, financiamento imobiliário, de algum eletrodoméstico que talvez você faça,
são grandes passivos. E ao contrário do que muita gente pensa, a sua casa própria também é um passivo. É um bem de consumo que tira dinheiro do seu bolso todos os meses, com manutenção, com impostos, com custos mensais, com alguns juros de um possível financiamento nesse imóvel. Outros exemplos de passivos muito comuns por aí são tigres de estimação e crânios de dinossauros. Não são tão comuns, mas já já você vai entender o porquê eu falei isso. E tome muito cuidado para você não cair na ilusão de que um automóvel ou sua casa própria são ativos. Eles não são, eles são passivos, e entender isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. E o quinto e último ponto dos nossos documentos é justamente o fluxo de caixa, que é quanto dinheiro entra na sua conta, onde você aloca, onde você coloca, com que você gasta esse dinheiro e quanto dinheiro sobra no final do mês. E o grande erro das pessoas que têm dificuldade de enriquecer é que eles passam mês após mês gastando o fluxo de caixa deles, alocando esse dinheiro em coisas que tiram fluxo de caixa futuro do bolso delas, comprando passivos, acumulando passivos mês após mês. Somado a esse problema, as pessoas gastam esse dinheiro com coisas que não importam, com coisas que só empolgam elas no curto prazo e depois de algumas semanas ou alguns meses não importam mais, com coisas para impressionar os outros, pessoas que elas nem gostam, e elas continuam gastando o dinheiro precioso delas, que poderia estar sendo usado para comprar ativos, comprando coisas que realmente não importam. Então o principal fundamento, a principal atitude, que é justamente o título desse vídeo para você atingir a sua riqueza financeira, é utilizar o seu fluxo de caixa mensal para acumular o máximo possível de ativos e evitar o máximo possível o acúmulo de passivos. Pensa comigo, toda vez que você compra esse ativo, o fluxo de caixa, a sua receita do mês seguinte, fica um pouquinho maior. Toda vez que você compra um passivo, o seu fluxo de caixa, a sua receita do mês seguinte fica bem menor. E é engraçado porque nos ativos, o incremento positivo, ele é marginal, ele é muito pequeno. Agora, nos passivos, a redução do seu fluxo de caixa tende a ser muito maior, muito mais significativa em relação ao incremento dos ativos. Acumule muitos ativos e você se surpreenderá onde você poderá chegar no longo prazo. E aqui eu quero trazer para vocês alguns exemplos da vida real de pessoas conhecidas por todos nós que vão ajudar a solidificar ainda mais esse conceito. Quem aqui não conhece aqueles médicos, advogados que têm salários enormes todos os meses, 40, 50, 60 mil reais por mês, e a pessoa vive atolada em dívidas, vive sem liberdade, precisando trabalhar mais e mais para pagar todos aqueles financiamentos, todas aquelas dívidas, todo aquele custo de vida exorbitante. E se alguma coisa dá errado na carreira dessas pessoas, a chance que elas têm de quebrarem completamente, de destruírem a vida financeira delas é muito grande. E falando de pessoas conhecidas, Michael Jackson, 50 Cent, Nicolas Cage e até mesmo Mike Tyson, um dos maiores lutadores do mundo, já declararam falência mesmo ganhando milhões e milhões e milhões de dólares durante as suas carreiras. O Mike Tyson, por exemplo, ganhou mais de 400 milhões de dólares ao longo da sua carreira como lutador. E alguns anos depois, ele declarou falência com dívidas nas dezenas dos milhões de dólares. Por quê? Porque ele passou a carreira dele inteira acumulando passivos. Ele tinha muitas mansões, muitos carros esportivos e até mesmo um tigre de estimação, que eu imagino que seja um passivo considerável todos os meses. Já o Nicolas Cage, um dos meus atores favoritos, adoro os filmes dele, seguiu um caminho similar. Ele ganhou milhões e milhões de dólares durante a sua carreira e há poucos anos ele pediu falência também. Ele acumulou joias que não valem muita coisa, mansões, carros esportivos. Ele chegou a comprar uma mansão teoricamente mal assombrada em Nova Orleans por 3,4 milhões de dólares. E esse não foi o pior passivo que ele comprou. Ele chegou a comprar um crânio de um dinossauro pagando 67 milhões de euros por esse crânio e depois de algum tempo descobriram que era roubado e ele teve que devolver para o governo da Mongólia, que era o país onde o crânio foi achado. Imagina o nível de dor de cabeça e de passivo que não é isso. Vocês já entenderam? Não importa o dinheiro que você ganha, você pode ganhar centenas de milhões de dólares. A partir do momento que você usa esse dinheiro para acumular passivos, que tiram dinheiro do seu bolso mês após mês, a falência é uma coisa que vai acontecer cedo ou tarde. E não precisa nem ir muito longe, basta ter um tigre de estimação e um crânio de dinossauro na sua casa. Fico imaginando o cara põe um crânio assim na sala, aí chega as visitas. Meio estranho, né? Então sempre que entrar dinheiro na sua conta, busque pensar nos seguintes pontos. O primeiro deles, esse é um gasto obrigatório, eu preciso gastar isso para sobreviver, alimentação, moradia, seguro-saúde, a escola dos seus filhos. Segundo, pense se é um gasto que realmente te faz feliz, você está gastando bem aquele dinheiro. Eu defendo sempre que as pessoas não precisam gastar menos, elas precisam gastar melhor. E a partir do momento que elas gastam melhor, elas conseguem cortar gastos que não fazem o menor sentido na vida delas, que não trazem felicidade verdadeira todos os dias. E terceiro, e talvez o
mais importante, esse gasto é para comprar um passivo que vai me tirar dinheiro dos próximos meses e me deixar com menos dinheiro para esses gastos, ou ele vai comprar um ativo que vai me colocar cada vez mais dinheiro no bolso ao longo dos anos. E alguns de vocês podem estar me assistindo e vocês começaram a investir nos últimos meses, nos últimos anos, e vocês estão pensando: tá, Daniel, mas aqueles investimentos que eu compro me colocam 10 centavos na conta por mês, isso aí não faz diferença nenhuma, não sei nem por que eu continuo investindo. Eu entendo vocês, eu também já passei por isso. Eu comecei a investir, eu lembro que o meu primeiro dividendo foi de 4 centavos. E aí você pensa, tô perdendo tempo com isso, onde eu vou chegar com esses 4 centavos? E acredite que toda a fortuna do mundo, todas as riquezas mundiais começaram com pequenos centavos, com pequenos passos. Talvez não de herdeiros, mas antes deles, os seus familiares que construíram essa riqueza começaram pequeno. E se você não começa pequeno hoje, qual chance você terá no futuro? Então controle o seu fluxo de caixa todos os meses. Direcione o dinheiro que você ganha para coisas que realmente importam para você e principalmente para comprar ativos todos os meses, fazer aportes constantes, investir mês após mês, pois são esses ativos que ao longo do tempo aumentarão cada vez mais as suas receitas e te permitirão viver melhor e comprar ainda mais ativos, fazendo com que aquela bola de neve comece a crescer e mude completamente a vida financeira sua e da sua família. E por falar em família, se você gostou desse vídeo, considera compartilhar ele naquele grupo de familiares que você tem, ou então com alguém que precisa entender esse conceito e mudar a chavinha na cabeça para começar a comprar ativos, acumular ativos e parar de gastar dinheiro com passivos e com coisas que não importam. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.